Bom, dando sequência aí às simulações Logix Pro, nesse vídeo eu vou desenvolver a lógica de programação e simulação do exercício 1 e 2 do Borderline. Então vamos lá. Conforme eu vou fazendo, eu vou explicando aí. Fazer primeiro o exercício 1. Apenas um comando start-stop, bem simples como nos outros exercícios. O acionamento aí do motor da esteira principal. Bom, já vou colocar aqui também o motor da esteira secundária, que eu vou utilizar depois para o exercício 2. Aqui basicamente a gente segue a orientação do exercício, definindo em memória 2, 4 e 6. Por que não usa a 2, a 3 e a 4? Bom, basicamente porque cada espaço de memória a gente tem 16 bits. E por exercício, depois eu vou explicar um pouquinho melhor, mas a gente utiliza aí 32. Por isso que é definido aqui embaixo o tamanho da memória para 32 bits. Depois, abrindo a tabela, eu explico um pouquinho melhor aí com relação ao que isso aqui significa. Então, bit address é o endereço da entrada digital. No caso, nessa primeira situação aqui, a gente está utilizando a entrada de produto na linha. Basicamente é só a detecção de frasco. B3, 4... Bom, beleza. Com relação ao exercício 1, a lógica de programação é basicamente essa, retirando só o acionamento desse motor aqui, que ele não faz parte do exercício 1. O exercício 1, na verdade, ele solicita mais o entendimento com relação à utilização dessas memórias e deslocamento dos bits. Então, basicamente, aqui a gente está utilizando a memória 2, 4 e 6. A gente está dizendo aí que o tamanho dela é de 32 bits. Então, no caso da memória 2, a gente está utilizando do bit 0 até o bit 15. E a gente também está utilizando a memória .3, tá? Também do 0 até o 15, totalizando aí 32 bits. Então, meu deslocamento é sempre da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, um exemplo com relação à detecção de frasco na linha. O primeiro frasco a gente vai detectar nessa posição e ele vai indo em deslocamento conforme a gente for pulsando aqui a entrada digital. No caso que a gente também está referenciando aqui a detecção de frasco. Então ele fica sempre deslocando. Quando ele chegar aqui no bit 15, no caso, ele vai ser deslocado aqui para a memória 3, no bit 0. Chegando no final, esse dado acaba não sendo mais armazenado.
Beleza? Durante os testes aqui do exercício 2, a gente explica um pouco melhor essa situação. Com relação ao exercício 2, a gente só tem que fazer o quê? Fazer com que as garrafas grandes caiam na esteira de baixo. Como que a gente pode fazer isso? Se a gente contar aqui o número de posições entre a detecção do tamanho do frasco e o ponto de seleção, digamos assim, da segunda esteira, a gente tem 21 posições. Como eu expliquei anteriormente aqui com relação à matriz, no caso da memória 4. Então a gente vai ter o que? 21 posições entre a detecção, no caso do bit 0, no primeiro ponto. Então eu vou sempre deslocando até que eu chegue na 21ª posição, onde eu sei que eu tenho que descartar, no caso, o frasco grande para a esteira de baixo. Então se a gente contar aqui 21 posições, a gente vai cair na memória 5, aqui no 5, 4, beleza? Depois a gente vai conseguir visualizar melhor aqui essa situação, mas basicamente esse aqui é o bit que me indica que o frasco detectado nessa posição está exatamente em cima do ponto de descarte. Tá, o que a gente faz com essa informação? Basicamente aqui eu já botei o acionamento do motor da esteira de baixo, que a gente só vai inserir uma linha para fazer o descarte. Memória 5, 4. Então beleza, fazendo o load para o CLP. Colocar online. Minha matriz está zerada, então não tenho nenhum tipo de informação. Vamos ligar então. Então estou detectando o frasco, o bit vem sendo deslocado para a esquerda, como eu comentei anteriormente. No caso da seleção de frasco, a gente está utilizando entre frascos grandes e pequenos a memória 4 e 5. Então quando eu chego aqui no 4, eu faço aqui no ponto 4 eu faço o direcionamento da garrafa grande para outra esteira. Beleza, o exercício 1 e 2 é basicamente isso. No 2 ele comenta também que com o aprendizado obtido nessa função aqui a gente consegue fazer também o descarte dos frascos quebrados. Mas isso a gente resolve aí no andar do exercício 3, beleza? Então valeu, pessoal.